sejam muito bem-vindos para mais um domingo de reflexão e de unirmos, né, em conjunto os nossos pensamentos, né, com as boas vibrações para iniciarmos a semana. Hoje nós vamos, então, para o capítulo 93, dando continuidade no nosso estudo do Vinha de Luz, que é intitulado Cães e Coisas Santas. E hoje nós temos como convidada especial a Mariana, da cidade de Barra Bonita, que trará a explanação para nós do capítulo 93. Seja bem-vinda, Mariana. Uma alegria ter você com a gente. Eu convido agora o Cláudio para fazer a prece inicial e depois da explanação eu volto para fazermos juntos a vibração. Então, para a gente iniciar o nosso estudo, junto da Mariana, vamos convidar todos a gente fazer uma prece inicial, procurando elevar nossos pensamentos a Jesus, a Deus, nosso Pai. Mas nesse momento bastante especial do nosso Evangelho online, vamos abrir as nossas portas do coração, mas também da nossa casa, convidando Jesus a estar conosco em cada uma das nossas residências, que essas energias, que essas bênçãos possam nos amparar, nos iluminar e nos fortalecer. Bem? Fortalecer e amparar todos os ambientes da nossa casinha, do nosso lar amado. Obrigado, Mestre, por estar conosco nesse dia tão lindo que tivemos. Que todos nós, em nossos corações, possam sentir esse amor, esse carinho. E que agora, nesse momento tão especial, a nossa atenção esteja voltada para o estudo, para que possamos refletir nas palavras que vamos ouvir, nos ensinamentos que vai nos fortalecer para a semana que vai se iniciar. Esteja conosco sempre, Mestre Jesus. Assim, iniciamos o nosso estudo do Evangelho online. Que assim seja. Eu agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui com vocês, participando do estudo, e a todos que acompanham também, né, o canal, que aqui é um estudo para várias pessoas, né? Essa é a beleza da internet, que nos ajuda a fazer a divulgação da doutrina. E é interessante que quando a gente fala sobre divulgação da doutrina, tem tudo a ver com a lição de hoje, né? Falando sobre a vinha de luz, vou compartilhar aqui a tela com a lição de número 93, que Emmanuel traz para nós, né? Vou trazer aqui para nós, acho que fica até mais fácil para todos nós acompanharmos, né? Então, Emmanuel, aqui na Vinha de Luz, ele fala o seguinte, ele começa sempre, né, que é característico de Emmanuel, ele pega um simples versículo, aliás, aqui até meio versículo, né, de Jesus, no caso, não deis aos cães coisas santas, né, aí depois eu vou falar exatamente por que Jesus fala isso nesse versículo, mas tem uma continuidade aí, e aí Emmanuel continua explicando por que nós não devemos dar aos cães coisas santas. Então, vou fazer a leitura aqui do texto para facilitar a nossa compreensão. Certo, o cristão sincero nunca se lembrará de transformar um cão em partícipe do serviço evangélico, mas de nenhum modo se reportava a Jesus a feição literal da sentença. O mestre, lançando o apelo, buscava preservar os amigos e companheiros do futuro contra os perigos da imprevidência. O Evangelho não é somente um escrínio celestial de sublimes palavras. É também o tesouro de dádiva da vida eterna. Se é reprovável o desperdício de recursos materiais,
Que não dizer da irresponsabilidade na aplicação das riquezas sagradas? O aprendiz inquieto na comunicação de dons da fé às criaturas de projeção social pode ser generoso, mas não deixa de ser imprudente, porque um homem esteja bem trajado ou possua larga expressão de dinheiro, porque se mostre revestido de autoridade temporária ou se destaque nas posições representativas da luta terrestre. Isto não demonstra habilitação dele para uma vida. Recomendou o Senhor seja o evangelho pregado a todas as criaturas. Portanto, como semelhante advertência, não espera que os seguidores se convertam em demagogos contumazes, e sim em mananciais ativos do bem a todos os seres, através de ações e ensinamentos, cada qual na posição que lhe é devida. Ninguém se confia aflição para impor os princípios evangélicos, nesse ou naquele setor da experiência que lhe diga respeito. Muitas vezes, o que parece não passa de simples capricho e, em consequência dessa leviandade, é que encontramos verdadeiras maltas de cães avançando em coisas santas. Olha só o que o Emmanuel traz para nós. Eu vou só descompartilhar aqui para ficar mais fácil para a gente aqui. Vou começar dessa frase que Emmanuel traz de Jesus, né? Onde que ela está? Quando o Emmanuel traz aqui esse versículo, né? Capítulo 7 do Evangelho de Mateus, lembrando que essa passagem, ela se encontra dentro do Sermão do Monte. Então, o que é o Sermão do Monte? O Sermão do Monte não é só e somente só as bem-aventuranças. O Sermão do Monte, ele é praticamente, é o capítulo 6, 5, 6 e 7 de Mateus, tá? Então, começa com as bem-aventuranças, depois passa com Jesus dando conselho aos discípulos, falando que vós sois a luz do mundo, o sal da terra, que é o conselho que eles dão para não deixarem a sabedoria e a luz deles guardada sobre alqueire, né, debaixo do móvel, que é para expandir a luz, para consolar aquelas pessoas que estavam sofredoras, que estavam precisando de uma palavra de Cristo. E aí Jesus ele vai fazendo várias outras advertências. Aí ele fala que ele não veio destruir a lei, veio dar cumprimento. Logo em seguida ele complementa algumas leis mosaicas. E aí, logo em seguida ele ensina o Pai Nosso, ele ensina como orar, que é a questão que se fala, né? Procure um lugar escondido, não faça como os hipócritas nas sinagogas. Então, ele ensina como orar, ele fala sobre o Pai Nosso. E aí, ele vem com 3 proibições. Ele proíbe, nesse momento, tá? O seguinte, o primeiro é não juntar tesouros na terra, onde as traças corroem, né? Onde a ferrugem corrói e as traças roem. Também ele fala, não se deve servir a Deus e a Mamon. Então, são 3 proibições. E lembrando que o número 3, dentro da simbologia judaica, ele quer dizer o seguinte, é algo muito importante, presta atenção no que eu estou falando. É isso. Quando ele fala 3 vezes, são 3 advertências, são 3 vezes o anjo apareceu para Pedro visitar o centurião. Então, assim, quando esses 3 aparecem, significa assim, é algo muito importante, presta atenção no que eu estou falando. Então, quando ele fala 3 proibições, depois 3 advertências e 3 que ele traz aqui, ele fala exatamente sobre isso. Então, ele traz a segunda proibição, a terceira proibição é não julgueis para não ser julgados. E aí ele encerra esse discurso de 3 proibições falando para não dar o que é santo aos cães e nem jogar pérolas aos porcos.
pois, que ele fala assim, os porcos vão pisotear e não vai dar valor a alguma pedra. E aí, quando a gente fala de Bíblia, a Bíblia ela tem muitos simbolismos. O simbolismo do cão aqui, tanto o cão quanto o porco são considerados animais impuros dentro das leis de Moisés, né? Então, se você for buscar lá nas leis de Moisés, tanto que está falando que carne de porco é uma carne que não se come, e tem um porquê. No caso dos cães, ele não é só um animal impuro para o judeu, né? Lembrando que Jesus falava para os judeus. Quando ele falava sobre os cães aqui, não jogue coisas santas aos cães, lembrando que os cães, para o judeu, eram animais que comiam carcaça, inclusive carne humana, porque muitos não eram enterrados do jeito que a gente conhece hoje. Quando você tem o pecado da prostituição, ele é equivalente a isso. E muitas vezes até comparado com algo demoníaco para eles, como se fosse um espírito ruim, de ordem ruim. Quando a gente fala de porco aqui, porco é um animal que traz doença, porco é um animal que come qualquer coisa. Então, tanto que dentro das leis mosaicas, o porco é uma carne proibida de se comer. E até hoje eles não se alimentam de porcos. Então, tanto que na parábola do filho pródigo, Jesus, quando ele fala sobre o filho pródigo, que ele tentou pedir a comida do porco, é para você ver como estava a situação daquele rapaz. Ele estava tentando comer a comida do porco, ou seja, um animal extremamente impuro. Ou seja, ele estava no fundo do poço mesmo. Então, se a gente entende esses simbolismos, tá, para quem Jesus falava, nós vamos entender por que ele fala não jogar coisas santas aos cães, não jogar pérolas aos porcos. E lembrando que a pérola, tanto que tem a parábola do tesouro escondido da pérola, que Jesus conta, quando ele fala isso, ele usa a pérola. A pérola, para a época, era mais valioso que qualquer pedra preciosa, porque era muito rara de se encontrar. Então, quando ele fala de pérola, é algo muito, muito, muito valoroso. A noção que eles tinham. Então, o que Jesus fala? Não jogue coisas valiosas a quem não dá valor. Coisas santas para quem é equiparado a algo oposto à coisa santa. Então, no caso dos cães aqui. E isso complementa o que Emmanuel traz para a gente, né? Quando ele fala aqui, vou compartilhar a tela de novo aqui para dar ênfase ao que ele traz aqui para nós. Cadê? Tá aqui. Isso. Aqui, ó. Se é reprovável o desperdício dos recursos materiais, o que não dizer da irresponsabilidade na aplicação das riquezas sagradas. E aqui, quando Emmanuel fala para a gente, tá? Jesus queria divertir os amigos e companheiros. Todos nós somos amigos e companheiros de Jesus quando nós nos empolgamos em trazer as palavras de Jesus. Nós aqui estamos estudando, quem pesquisa no YouTube, vem cair aqui ao canal, é porque tem interesse em algo santo, tem interesse na modificação, tem interesse em aprender algo, não só aprender como praticar. Então, quando Jesus dá essa advertência, né, não perde tempo com quem não quer dar valor às palavras. E é muito comum, às vezes, nós caímos em discussões, principalmente que eu falo, né, o espírita, agora trazendo aqui para nós na doutrina espírita, quando nós descobrimos a doutrina espírita, nós queremos falar sobre ela para todo mundo, inclusive em diversas rodas de conversa. Só que muitas vezes a pessoa que está ali, ela não está interessada na profundidade da doutrina, no que a doutrina nos faz, nos ajuda a nos transformar, a nos modificar. Muitas vezes estão interessados em perguntar se a gente é espírita, se a gente vê espírito. E se resume a isso. Ou na incredulidade. Né? São incrédulos. Mas você fala, o que você faz lá na casa espírita? Mas não estão interessados na doutrina em si.
E aí, muitas vezes, se perde muito tempo, eu não sei se acontece com vocês, mas comigo já aconteceu muito. De muitas vezes de cair em discussões que, se a gente for parar para pensar, nós, aquela empolgação de mostrar, não, mas a doutrina não é isso, nós, aquela empolgação, perdemos tempos preciosos, ensinamentos preciosos com quem realmente não tinha interesse nenhum de aprender. E simplesmente de fazer perguntas para satisfazer a curiosidade. E muitas vezes até em momentos inadequados, em ambientes inadequados. Então, conforme a gente vai, nós vamos amadurecendo a ideia da doutrina, o que ela realmente representa para nós, e aí é o conselho que Jesus traz para nós, que é o que Emmanuel traz aqui para nós, é o seguinte: qual é a nossa preocupação, focando na doutrina, mas não só na doutrina, né? Nos ensinos de Jesus, na prática, com quem realmente deseja vivenciar essa prática. Para que a gente não perca tempo com quem não está interessado efetivamente em aprender as coisas santas, né? O que é sacro aqui para a gente. Ou então aqueles que discutem a Bíblia, por exemplo, existem aqueles que discutem a Bíblia e falam que a Bíblia é apenas um livro. Ou procura debater como se ela não fosse um fato verdadeiro. E aí, quando nós aprendemos que é o que realmente Kardec traz para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o objetivo do Evangelho é esse, fazer com que a gente faça reflexões sobre os ensinos morais de Jesus. Tanto que no começo, lá na introdução do Evangelho, está escrito, não estou preocupado com os dogmas, não estou preocupado em explicar milagre, não é essa a minha preocupação. Os atos comuns da vida de Cristo, não é essa a minha preocupação. Minha preocupação é assim, vamos entender o que Jesus quis dizer para nós, mostrou para nós, trouxe para a gente. Tanto que se nós repararmos, né, eu não sei se alguém já teve e eu recomendo mesmo, ler o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. É literalmente o resumo do Evangelho segundo o Espiritismo praticamente inteiro. O Evangelho segundo o Espiritismo foi retirado praticamente inteiro daqui do Sermão do Monte. Então, esse trecho faz parte do Sermão do Monte. Quando Jesus faz essa proibição. Fala, não perde tempo. Vocês que estão empolgados, divulga sim a palavra. Mas aqui, recomendou o Senhor, seja o evangelho pregado a todas as criaturas. Entretanto, com semelhante advertência, não espera que os seguidores se convertam em demagogos costumados. E aí eu faço aquele outro questionamento. O que mais vale? Um grupo pequeno e empenhado ou numeroso, mas sem profundidade de empenho? Apenas só por volume. Ser mais um que está por ali só para falar que participa, mas sem o coração aberto, para realmente aprender. Inclusive, eu trago isso em questões também de trabalhos doutrinários, que a gente sabe, na Casa Espírita tem N trabalhos para se fazer, N ocupações, e aí eu faço o questionamento. Qual deles vale mais? Vale muito mais um grupo pequeno ou um grupo numeroso, mas sem a disciplina necessária para que esse trabalho seja efetivo? Às vezes compensa um pequeno, mas íntegro ali no seu comprometimento com o que é o objetivo daquele trabalho, seja ele qual for. E aí isso traz muito... É um texto que faz para que a gente traga uma reflexão. E qual é o meu papel diante desses aprendizados? E como que eu estou trabalhando esses ensinamentos? Será que eu estou realmente jogando pérolas aos porcos? Ou será que eu realmente estou, de uma forma eficaz, valorizando aqueles que querem realmente aprender? Porque é uma coisa fato, e eu acredito que, como está todo mundo aqui ouvindo, a doutrina espírita ela é fantástica, ela é maravilhosa, ela faz com que a gente descubra textos que trazem para nós assim, uma reflexão, fala, poxa vida, né? Se eu conseguir colocar isso em prática, eu consigo resolver mais da metade dos meus problemas. E é empolgante, é fascinante. Mas a questão é, será,
né? Que quando a gente faz isso para o outro, quer mostrar para o outro realmente está interessado em ter essa mesma visão? Ou será que eu estou fazendo uma discussão em vão? Eu não sei se pode abrir a perguntas ou não, mas é um texto bem curto, mas é bem profundo, né? E aí, se alguém tiver, fica à vontade. Eu acho que eu não lembro se pode fazer perguntas ou não. Oi, Mariana. Oi. Geralmente não é aberto a perguntas, tá? O pessoal não está acostumado, mas se alguém tiver alguma questão assim queira estar colocando, fiquem à vontade. Ou uma participação, um comentário, que a proposta do estudo é o debate. Então, fiquem à vontade ao debate, à pergunta, porque quando a gente fala de doutrina espírita, né, nesses ensinamentos, e eu sempre gosto de focar o contexto que Jesus traz, porque, bom, o Emmanuel, que ele é muito cirúrgico, né, ele é bem preciso no que ele quer dizer, que é típico de espírito superior, né, ele com poucas palavras consegue passar exatamente a mensagem, né. Só que eu falo assim, nós estamos no caminho aqui do aprendizado, a gente precisa esmiuçar para compreender bem. Então, se alguém tiver um comentário, uma participação, uma pergunta, uma dúvida, eu deixo à vontade para todo mundo aí. O Sermão do Monte, eu vou trazer o Sermão do Monte aqui dentro dessa lição. Quando Jesus ele fala de uma forma, por isso que Gandhi fala, né, que se toda a literatura do mundo se acabasse e salvasse o Sermão do Monte, a humanidade estaria salva. Jesus, quando ele faz essas recomendações, né, e essas 3 proibições, é porque ele tinha conhecimento dos seres humaninhos que estão evoluindo na Terra e que muitos ainda iriam deturpar suas palavras, né? Muitos iriam trazer a sua interpretação. E quando Emmanuel traz aqui que nem os ventos, nem toda a pompa, nem isso vai fazer com que garanta a minha participação no banquete do Reino do Céu, é que realmente a aparência exterior, sem aquela... como eu posso dizer assim, sem o coração aberto em querer estar com ele, não tem eficiência nenhuma. E são muitos que falam em nome do Senhor, né? E são muitos que fazem os seus ensinamentos, passam os seus ensinamentos, algumas pessoas vão atrás porque elas têm sede de conhecimento, têm sede de consolo, né? E a questão que eu sempre pergunto, né, será que nós estamos sendo eficazes dentro de passar esse conhecimento, esses ensinamentos? Será que nós estamos sendo... E quando eu falo passar conhecimento e ensinamento, não é só estar aqui online, ou diante de um púlpito, ou coordenando um estudo, tá? O dia a dia também nos cobra. Muitas vezes em situações em que nós temos que resolver conflitos, e eu acredito, né, que conflito muita gente tenta resolver quase todo dia, né? Será que a gente consegue, com exemplo, colocar em prática aquilo que a gente aprende? Que é isso, é o evangelho vivido, que é o que o Emmanuel traz para nós. Não é só ficar falando, falar é fácil. Será que, com exemplo, a gente consegue agir de modo que as pessoas conseguem observar, e observando, elas conseguem aprender com a gente? Porque se nós formos parar para pensar, Jesus, dentro desses 3 anos de aprendizado, né, de ensino, né, ele procurou o tempo todo mostrar para nós. E é interessante, né, que eu estava no estudo quinta-feira, e aí a gente estava, uma das colegas de trabalho, né, falou assim, será que Jesus, ele não sorria, né? Porque se a gente for parar para ler o Evangelho, a impressão que dá que Jesus era sério, só ficava dando bronca no Pedro, ele era sério, não ficava brigando com os fariseus, porque praticamente, se você for ler o Evangelho inteiro, e uma multidão que ia atrás, será que Jesus era sisudo mesmo?
E aí eu trago o seguinte questionamento. Uma pessoa que arrasta multidões, se ela não for carismática e amorosa, ela não arrasta. Ou as pessoas temem. Aí é temer. Jesus não queria ser temido. Ele mostrava o amor. É totalmente oposto. Então ele sorria. Porque o sorriso é o que abre as portas, né? O abraço, o amor, o carinho. Que não quer dizer que ele não era sério quando precisava ser sério. E aí vem um aprendizado para nós. Será que a gente também pode ser sorridente? O espírita pode ser sorridente, pode ser festivo, pode ser bem-humorado? Pode. Só que na hora de ser sério, na hora do trabalho, tem que levar com a seriedade que é preciso. Fora, pode sorrir. Então, assim, e muitas vezes a gente traz essa visão. Eu não sei se alguém aqui tem essa visão de Jesus, se alguém já se questionou, né? Questionou, falou, nossa, mas será que Jesus só ficava fazendo isso? Que imagem que a gente tem de Jesus? E garanto que Jesus não gostaria de ser visto como um sisudo, bravo. Não. Eu acredito que Jesus, ele gostaria que quando ele fala, vai e pregue boa nova, vai, passe os meus ensinamentos, o amor e o carinho, ele vem junto com o sorriso. É o que a gente traz acolhimento. Tanto que quando ele começa o Sermão do Monte, com as bem-aventuranças, o primeiro discurso que ele faz, porque dentro daquela multidão, havia o povo sofrido, que precisava realmente de consolo, então ele traz essa mensagem para esse povo sofrido, que são as bem-aventuranças, e aí depois ele vai conversar com os outros que ali estão, que é com seus discípulos, que são os saduceus e os fariseus, que são os comerciantes, por isso que falam, não juntei a posse do ouro, e outros que ali estão. E aí, quando ele conclui o Sermão do Monte, falando sobre a casa edificada sobre a rocha, ou a casa edificada sobre a areia, que ele fala, quem ouve minhas palavras é como o homem prudente que edificou a casa sobre a rocha, e aquele que vem o vento, a tempestade, etc., e a casa permanece intacta. E aí ele fala, diferente do homem imprudente que edifica a casa sobre a areia, vem o tempo, vem o vento, a tempestade, etc., e derruba essa casa, né? E quando Jesus encerra, olha só o que ele fala, quem ouve as minhas palavras é exatamente isso, é aquele que vem, guarda esses ensinamentos, né? Isso é edificar a casa sobre a rocha, né? Lembrando que rocha é um símbolo muito interessante. O simbolismo da rocha é ligação direta com Deus, tanto que os 10 mandamentos foram escritos em cima de uma rocha. Não foi do papiro, foi de uma rocha, né? Através da pirografia, né? Mediunidade de Moisés. Então, você vê os 10 mandamentos firme numa rocha, ligação. E é interessante que também no Sermão do Monte, Jesus vai até o monte, que era onde os profetas também subiam para dar aquela autoridade de que eu vim como emissário de Deus. Também são os simbolismos que existem, né? São as referências que trazem. E aí a questão que eu também trago para a gente refletir, aonde que nós estamos edificando, né? E o que é areia? Areia é aquela coisa volátil, aquela coisa superficial, né? Não é à toa que a gente fala, né? Estou firme que nem prego na areia. Quem que nunca falou isso, né? E quando ele fala assim, não, e dentro desses ensinamentos, um deles é esse, não perca tempo com pessoas que não estão interessadas em aprender as coisas santas, em querer ter a modificação real, não perde tempo. O momento daquela pessoa vai chegar, porque da mesma forma que chegou para nós um dia, senão nós não estaríamos aqui no planetinho de prova de expiação, né? Para nós já chegou esse momento, e não é à toa que nós estamos aqui tentando aprender. E eu falo nós, eu me incluo também, porque
o que a gente, como diz uma amiga minha, ela fala assim, nós vamos lendo e vai levando umas bordoadas, né? Falando, nossa, preciso mudar isso, né? Então, esse sinal de que nós estamos nesse caminho, no interesse de aprender. Só que, do lado nosso, há pessoas que não têm esse interesse em ter esse aprendizado, ou então tem um aprendizado de uma forma superficial. Aquilo que me convém para mera, como ele chama, né? O porco também é um significado da hipocrisia, né? Tanto que quando Jesus expulsa, né, aquela legião de espíritos do homem, do endemoniado de Gadara, lá em Gadara, né? Ele coloca numa leva de porcos, né? Aí a expressão, daí que sai a expressão espírito de porco, né? Aquela legião de espíritos, não sei se alguém tem uma noção de quantidade, mas quando você fala um centurião, é um homem que comanda 100 homens, centurião. Quando se fala legião, é mais de 3.000 a 4.000 homens. Então, você imagina 3.000 a 4.000 espíritos obsediando aquele rapaz, que é onde foi para aquela vara de porcos, que foi para o desfiladeiro. Então, se joga que é hipocrisia. E os judeus dali da região de Gadara, que já estavam, que perderam totalmente a essência da tradição judaica, de se manter fiel a Deus, eles criavam porcos. Para quem? Eles não comiam, mas podiam vender para o romano, porque a cidade de Gadara é uma cidade comercial, era uma rota comercial. Então, assim, não é à toa. E Jesus tenta derrubar também a hipocrisia. E aqueles judeus que eram criadores, expulsaram Jesus e seus homens ali. E o interessante é que ele deixa de mensagem, né, para o rapaz. O rapaz queria seguir Jesus. Ele fala, não, fique aqui e dê o seu testemunho. E o legal é que ele pede para deixar o seu testemunho para quem? Para quem quer ouvir. Para quem vai aprender com ele, para quem viu essa transformação. Todos iriam escutar esse rapaz? Não. Mas ele fala, vem aqui e dê o seu testemunho. Sinal de grande liderança de Jesus também, que nos ensina, através dessa e outras atitudes, né, que ele tem, de que o ensinamento não é dele, é para todos. E é para todos, ele veio, ensina, não faz curso, não tem iniciação, não faz nada. Ele vai ensinando todo mundo na prática, ensina do jeito que você aprendeu, para dar continuidade à mensagem, que é a boa nova, que é o evangelho. Evangelho significa boa nova. É interessante quando a gente se aprofunda dentro do conhecimento do evangelho, e aí começa a fazer um sentido legal para a gente, para todos nós aqui. Que nós estamos fazendo essa boa nova. Quando nós consolamos alguém, nós estamos fazendo a boa nova. Nós estamos sendo aliados de Jesus. Não precisamos nem citar Jesus, ele não tem esse ego, não, tem que citar. Não, Jesus não tem esse ego, não. Mas só de a gente consolar alguém num momento de dificuldade, num abraço, num sorriso, para que aquela pessoa se sinta acolhida num momento de dor que ela esteja passando, nós já estamos fazendo um trabalho para Jesus. Olha que lindo! Mas para quem quer ser acolhido, para quem busca, né? E aí, tanto que depois ele traz uma advertência, né? Que continua aqui, buscais e acharei, pedi e abri-vos-á. Ele traz essa outra lição. Então, o Sermão do Monte, ele é um ensino que faz, assim, de conduta moral, que Allan Kardec, de uma forma brilhante, consegue esmiuçar e transformar no Evangelho segundo o Espiritismo. Logicamente, dentro do Evangelho existem outros textos que nos auxiliam, que complementam o Sermão do Monte, né? E agora nós vamos passar para a última parte do nosso encontro, que é a vibração. Então, eu convido a todos agora, né, quem quiser fechar os olhos, sentar confortavelmente. Vamos respirar também profundamente. E neste momento, receber Jesus no nosso lar, entrando pela porta principal da nossa casa,
Jesus percorre todo o ambiente, todos os cômodos, retirando todos os fluidos maléficos, perturbadores, de desequilíbrio, de desavenças, derramando sobre todo o nosso lar a paz, a serenidade, o equilíbrio e o seu amor. E esta luz que Jesus compartilha conosco possa adentrar os corações de todos os que moram conosco e o nosso também. E vamos expandir agora esta luz para todo o nosso planeta. Que ela possa chegar aos governantes, às autoridades de todos os países, de todos os continentes, todas as raças. Que eles possam, Pai, ter os seus corações abertos ao amor, à honestidade e dirigir as suas nações da melhor maneira possível para o bem de todos, da nossa família universal. Que esta luz também possa chegar nas penitenciárias, tocando o coração dos nossos irmãos que ainda vivem no erro, que eles possam se arrepender, Senhor, e descobrir as tuas palavras, os teus ensinamentos. Que esta luz possa chegar aos orfanatos, aos asilos, a casas de recuperação, aos hospitais, e lá envolver todos que estejam presentes, trabalhando, morando, acompanhando, derramando, Pai, sobre eles, todos eles, fluidos de saúde, de ânimo, de coragem e de muita fé. Pedimos também pelos nossos irmãos de rua, que não têm um lar, que não têm uma família, que não têm nada de material, que dependem, Senhor, de pessoas caridosas para estender a mão amiga. Que eles sejam também neste momento envoltos no teu amor, em dias de esperança, misericórdia. A todos os doentes, todos os amigos, familiares, todos aqueles que vierem o nosso pensamento, que necessitem a tua ajuda, Senhor. E os mensageiros do nosso Mestre Jesus possa visitá-los a todos, os abençoando hoje e sempre. E que esta luz que se forma, esta energia tão maravilhosa trazida hoje à noite no nosso Evangelho, possa permanecer pulsando mais forte em nosso coração, não somente durante esta semana, mas em todos os dias da nossa vida. Possamos ser mais caridosos, amorosos, possamos ser realmente homens de bem e trabalhar para Jesus. Nós agradecemos, Pai, por mais este encontro, por mais este momento juntos, e com a tua permissão damos por encerrado mais um Evangelho online. Que assim seja. Obrigada a todos, então, pela presença, uma semana abençoada,